E quem faz isso? A psique, será que explica? Sim, uns desocupados à toa. Gente, vocês têm que ver a tatuagem que o Kiko fez. Vou mostrar. De verdade? A gente tem que orar por esse menino. Não. Além de tudo, não, tipo, nota-se que não foi um profissional que fez, né? Isso é Bianca. Isso é Bianca. Foi o Kiko que fez, né? Caraca, mano. Fizeram no Kiko, né? Não, a cara dele na foto é tipo assim, ó. Vai, terminou de brincar comigo, Bianca? Terminou de me usar como seu objeto? Já vi que a Dani, minha esposa, é a mesma coisa também. Ela queria passar rima em mim. Você acha que eu sou suas Barbie? Quando eu quero fazer uma escova no cabelo dele, assim, só pra... Falei, só um cachinho. Ele, menina, você tá louca? Para com isso. Deu... Só um cachinho. Só um cachinho. Pra você ver. Eu deixo você fazer escova no meu cabelo. Ah, Isaac, o desafio é maior. No meu, no caso, é passar com ferro só mesmo. É tipo, tss. Vamos lá? 3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, 11º episódio aqui da nossa série de 13 episódios, Cartas de um Pastor Inconstante. Você acompanha a gente, ó, através da Rádio Novo Tempo, através do nosso podcast e através também do vídeo. Você que tá aqui acompanhando a gente aqui através das imagens, obrigada demais pela sua participação. Estamos lá no site novotempo.com/contracultura. Lá você tem todo o acesso a todos os nossos episódios de temporadas passadas, os nossos episódios avulsos. E você também, através do seu aplicativo de podcast, tem aí a chance e oportunidade de ouvir a gente de qualquer lugar do planeta, onde e quando você quiser. Beleza? Entra aí, baixa o aplicativo aí no seu smartphone para você ouvir o Contra a Cultura através do podcast. Maiara, tudo bem, Maiara? Tudo bem, Bianca. Voltamos. Graças a Deus que você está aqui, Maiara. Sua presença sempre é agradável para mim. Eu que agradeço. Vocês que são agradáveis demais para mim. Isaac Rezende. Tudo bom, Bianca? Beleza? Beleza. Hoje eu vim trazer novas revelações aí que Deus me deu ontem enquanto eu tava dormindo. Ele revelou louco. pra mim Ah, é? umas novas verdades aí, que muita coisa que a gente vai precisar mudar aí no que a gente acredita. Você começou a ter mais revelações porque você tá de óculos novo? Ou É, de óculos, eu comecei né? a enxergar as coisas por outras lentes. Ah, entendi. Matheus Cardoso, tudo bom? Tudo bem, Bianca, graças a Deus. Que bom que você tá aqui mais um episódio com a gente, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Nós fomos... Nós não, né? Eu fui mal educada no começo do episódio anterior, porque eu não apresentei adequadamente Sim. Matheus Cardoso. Só ficou fazendo falei bullying assim, sobre o sotaque ai, dele. Matheus, bate e tal. E assim... Bate, chimarrão, essas coisas aí. E Matheus, né, falou ali das suas partes em relação à cognição teológica, se é que eu posso dizer assim. Não posso dizer assim, né, Matheus? Mas você... Mas você é um cara que gosta bastante de estudar a Bíblia. Quem segue você no Facebook ou segue ali alguns escritos que você coloca, traduções, né, que você tem de materiais legais, assim, com base teológica em inglês, em outros idiomas. É só em inglês ou em outros idiomas também que você traduz? Eu traduzo do inglês e do espanhol. Achei que você falava do Esperanto. Esperanto, Esperanto acho que dá pra traduzir. Acho que qualquer um conseguiria traduzir aqui. E Matheus, então, tá passeando aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, e aí a gente falou, Matheus, ei, vamos Contra lá a no cultura, Contra a cara. Cultura, A né? gente falou assim, quer bala, Matheus? Tem ali naquela salinha. Aí ele veio pegar a bala. Aí pronto. E ficou. Já era. E ficou. Tá bom. Matheus, sempre um prazer, viu? Volte mais vezes aqui pro Contra a Cultura. Muito obrigado, Bianca. Voltarei. Nem tudo o que reluz é ouro, Isaac Rezende. Nem tudo que reluz é ouro. Você já tem várias variações aí desse daí, né? Onde a fumaça nem sempre é fogo. Esse é um ditado equivocado, porque às vezes pode ser só cigarro mesmo, né? E aí é melhor manter distância e tal. Mas existe esse conceito de que
Uma coisa nem sempre é o que parece, e muitas vezes, e dentro da religião isso é fato, né, Mateus? Às vezes muita piedade, um zelo excessivo, às vezes ele acaba escondendo mais uma ausência de cristianismo do que de fato um relacionamento genuíno com Deus. O nosso guia de estudos vai falar sobre falsos mestres, e nós vamos, através da perspectiva de Pedro, colocando ali as lentes de Pedro, nós vamos conversar sobre esses falsos mestres. Maiara, 2 Pedro 2,19. Aqui diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E aí? E aí que Pedro ele vai falar aqui de algo que poderia já estar acontecendo nos seus dias ou não, ou algo que poderia ser posterior aos seus dias, visto que ele já estava indo em direção ao martírio, ele já sabia que estava prestes a ser martirizado ali pelo Império Romano. Ele escreve a carta dizendo que surgiriam falsos profetas e que esses falsos profetas se introduziriam na fé cristã com o objetivo de destruir mesmo, de trazer destruição, heresias destruidoras, fazendo chegar ao ponto das pessoas renegarem a Cristo como soberano, como Senhor. Então Pedro ele quis dar uma advertência de que existiriam falsos mestres, falsos profetas, não necessariamente ali para aquele tempo, mas para o futuro. Ou já existiam... já poderia estar acontecendo algum foco disso, como já aconteceu no passado, na época que Cristo estava vivo. Mas ele também estava mostrando que se a igreja não estivesse preparada para que quando isso chegasse, acontecesse, ela seria destruída. Essas heresias trariam destruição. Sempre que o Novo Testamento fala sobre aquilo que aconteceria no futuro, né, a ideia é que aquilo já estava presente de alguma forma, iria se intensificar, iria se tornar cada vez maior à medida que o fim se aproximasse, né? Então, quando Jesus fala de... nos últimos dias. Nos últimos dias, falsos de mestres. falsos profetas, falsos mestres, guerras, terremotos, mesmo perseguição, tudo isso já existia, na verdade, naquele tempo, na época de Jesus e dos apóstolos, iria se tornar cada vez mais intenso à medida que se aproximasse do fim, da volta de Jesus. Isaac Rezende. Certo, Bianca. Olha só que interessante. Na lição passada, né, no nosso episódio passado, a gente terminou lendo lá os versos 20 e 21 do capítulo 2. E a gente sempre tem que ter isso em mente. Do capítulo 1, né? Isso, do capítulo 1. A gente sempre tem que ter em mente algo que a gente já comentou aqui no Contra a Cultura, né? De que a Bíblia ela não tem capítulos e versículos. Foi o homem que colocou isso para facilitar a nossa busca, né? Então aqui não está começando um novo assunto. Capítulo 2, agora Pedro vai falar de outra coisa. Dando sequência. Ó, vamos voltar então no verso 20 aqui, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Aí o verso 1 do capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres. Ou seja, ele está fazendo uma referência aqui lá ao povo de Israel, ao desenvolvimento do povo depois como nação, e da mesma forma como viam pessoas falando da parte de Deus, surgiam pessoas que, não, agora eu tenho uma nova revelação de Deus, estou usando um óculos novo aqui, recebi um sonho, uma visão, e ele começa a disseminar certas coisas, certas heresias no meio do povo. Então Pedro está falando exatamente isso que vai acontecer com vocês. Então ele está falando que, olha, primeiro, a gente não pode confiar em pessoas que sozinhas chegaram a uma nova compreensão. E porque ele chegou a essa nova compreensão, agora isso é uma verdade. Não que isso não possa acontecer, né? Várias verdades que a gente entende da Bíblia foram pessoas, tipo Martinho Lutero. Pô, é um cara que chegou lá e... Não, ele leu Romanos e falou assim, não, tem alguma coisa errada nisso daqui. Mas o que acontece? Isso começa a ser difundido, as pessoas começam a provar isso, voltam para a Bíblia e falam, não, realmente, ó, é o que a Bíblia está dizendo. Mas é aí que se comprova a luz ser verdadeira. Uma Isso. pessoa levanta, algo grupo que discute. já existe. Não é uma nova luz que saiu da cabeça dele e que ninguém redescobriu a roda, né? Porque tem gente que acha que redescobriu a roda, né? Na verdade, você só lembrou que existe a roda. Enfim, mas não é se levantar com uma nova luz, nova no sentido de não existente. É o kainós e o... São duas palavras gregas que tem na Bíblia, né? Uma é kainós e a outra, esqueci a outra, agora não vou lembrar. Mas
pro novo na Bíblia, no Novo Testamento, tem duas palavras. Um é um novo que... Neós e Kainós. Um é um novo que não existe, e o Neós, e o Kainós é um novo já existente. Essa nova luz que vem é de algo que já renovado. existe. É que o homem, ele não cria nada, né? Ele combina as coisas, né? É diferente. As coisas já foram criadas, que nem a roda, né? Não, criei a roda. Não, a roda sempre existiu. Você combinou o elemento para fazer a sua carroça Ela girar. entrar na sua função. É, exatamente, né? Tanto Mas que, é, assim, isso que Pedro tá querendo tratar aqui. Tomar cuidado com as heresias que entrariam reluzindo como ouro dentro da igreja, dentro do Não, cristianismo. tanto que é que quando você vai ver o próprio Pedro, Paulo... Cara, o que Paulo mais faz no processo dele como escritor? Como dizia lá no Testamento, como dizia lá, como foi na Apontando. criação, como foi lá no seu lá, como Pegando foi no elemento que como foi já no Novo, existiam, né? como disse o profeta tal, como tá escrito lá em Deuteronômio, no livro da lei. Ele só reuniu isso, né? E sistematizou pra gente poder entender, legal. entendeu? Então, o que ele tá falando aqui, olha, uma verdade, ela não surge de uma mente única, né? E quando ela está falando da parte de Deus, você vê o Espírito Santo agindo. E o Espírito Santo, ele não vai revelar a verdade pra uma pessoa só. Ele vai pegar essa verdade e vai começar a fazer ela crescer no coração das outras pessoas também, né? Então, as heresias e disseminações de mentiras são de quê? São de pessoas que exercem profecias humanas e tem novas revelações. Não, Deus me revelou que agora... E, tem ou não tem isso aí, Mateus, hoje em dia? Tem muito. Tem muito. Seguindo ali a linha que o Isaac bem lembrou, né, que a Bíblia ela não tem divisão de capítulos e versículos, né, então Pedro está escrevendo uma carta só, que a gente divide como os capítulos 1, 2 e 3. Então ali no capítulo 3, verso 2, né, a gente adiantando um pouco, em toda essa carta, Pedro fala sobre a profecia verdadeira e os falsos profetas. Então ele diz assim, capítulo 3, verso 1. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. Em ambas procurei refrescar-lhes a memória e incentivá-los a pensar com clareza. Por que Pedro escreveu essa carta? E ele continua. Quero que se lembrem do que disseram santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Ele estava como autor inspirado por Deus, ele estava apresentando uma mensagem vinda de Deus, mas ele diz que aquilo que ele estava falando é aquilo que os profetas do Antigo Testamento tinham dito, aquilo que Jesus ensinou e aquilo que os apóstolos de Jesus confirmaram. E qual era o problema dos falsos profetas? O que eles ensinavam não estava em harmonia com os profetas do Antigo Testamento, nem com o ensino de Jesus, nem com os apóstolos. É isso que eu ia perguntar. Como é que a gente identifica um falso profeta, né? A mensagem dele não está em harmonia, em conformidade com aqueles outros profetas que também foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso. E é o que ele diz no verso 19 do capítulo 1. Tendo assim, pois, confirmada a palavra profética. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui é apenas uma confirmação do que gente já foi dito antes de nós já falou há muito muito tempo. antes. Então, o que a gente viu foi um Cristo personificar Deus ali, tipo, Deus personificado em carne humana, cumprindo tudo que a profecia já tinha falado sobre nós e a própria lei. Então, tipo assim, o que ele deixou para nós é uma confirmação de tudo aquilo que já foi ensinado. Então, como o Mateus falou, né, o nosso papel aqui é simplesmente refrescar a memória de vocês, fazer vocês olharem de volta agora para aquilo que foi revelado, mas com a lente, com a perspectiva do Messias, do Cristo. Então isso me chama atenção para a importância, a relevância e a veracidade do dom profético. O profeta, ele nesse contexto disso que Pedro está mostrando para nós, ele é chamado para interpretar, explicar e aplicar aquilo que Deus já deixou como uma revelação e fechou isso como revelação necessária para a nossa salvação. E olha que interessante, né? A descrição que ele dá aqui dos falsos mestres vai dizendo aqui que eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de fazerem o quê? Renegarem o Senhor, a soberania do Senhor que os resgatou. Ou seja, se é Cristo quem confirma a palavra profética, qual que é o papel do herege? Tirar Cristo de foco. Então, você identifica uma heresia quando uma doutrina é pregada sem Cristo no centro. Qualquer doutrina que a gente pregue, e aí pode ser doutrina adventista, batista, católica, não importa. Se essa doutrina ela não tem Cristo como a sua finalidade, se ela não leva a gente, no fim das contas, para Cristo, né, Mateus? Ela não passa de heresia. Entendeu? Então, alimentação, doutrina de cuidar do corpo, para que você vai fazer isso? Para eu ser melhor e poder ser salvo. Tá, então se você está falando que a sua alimentação substitui Cristo,
É heresia. Heresia. E aqui a gente volta àquilo que eu já tinha comentado antes, né? Citando ali João capítulo 5, verso 39. No episódio passado, né? No episódio passado, vocês examinam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que através delas terão a vida eterna. E acontece a mesma coisa, assim como os fariseus liam a Bíblia, conheciam a Bíblia, mas erraram o ponto, né? Como se diz, não alcançaram o alvo dela. Da mesma forma, quando a gente prega alimentação, prega vestuário, prega Os 10 estilo de mandamentos. vida, os próprios 10 mandamentos, o próprio sábado, qualquer outro exemplo, se a gente não percebe que tudo isso serve para apontar para Cristo, para Ele como centro, e isso toda a doutrina da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina como estilo de vida, isso deve nos servir, a gente deve usar como instrumento para servir o próximo, para amar o próximo. Se a gente não consegue compreender que esse é o objetivo, essas coisas boas, ótimas, dadas por Deus, se tornam heresias, como Isaac disse. Por vezes a gente fala assim, os falsos profetas, não aqueles falsos profetas, olha os falsos profetas, mas os falsos profetas por vezes somos nós. Sim, não, porque o falso profeta é sempre o que está fora dos muros da minha igreja, né? E a gente tem esse mito também que é muito interessante, de que quando alguém sobe no púlpito, essa pessoa está automaticamente sendo usada pelo Espírito Santo. Então o que ele fala do púlpito, o que ele fala aqui na rádio, o que ele fala nas câmeras da TV Novo Tempo, tá certo, simplesmente porque ele está falando no lugar que é de Deus. Não, ele está na igreja certa, ele está no púlpito certo, então ele está falando da parte de Deus. Mas você não analisa por aí, você vai analisar o quê? Para quem que ele está apontando. E é muito legal isso daí. Existem várias pessoas que se convertem, por exemplo. Vamos dar o exemplo aqui do Adventismo, né? A pessoa se converte para a igreja adventista, ali abraça as doutrinas e tal, mas ela ainda tem uma compreensão equivocada de quais são essas doutrinas e justamente não entende que Cristo precisa ser o centro. E aí ela começa a contar o testemunho de conversão dela, né? E papapá. No final, o que você entende do testemunho dela? Antes eu era ruim, agora eu sou uma pessoa muito boa. Foquem-se em mim e no exemplo que eu estou dando a partir de agora. Você olha para a pessoa, escuta a história dela, e em momento algum você identifica Cristo. Não, essa verdade me tornou algo melhor, essa obediência, tipo, esse estilo de vida me tornou alguém melhor, e você não identifica Cristo no discurso dela. Ela tá o tempo todo chamando a atenção para si mesma. Por isso que testemunhos são perigosos nesse sentido, né? Sim. A gente só precisa tomar cuidado de que Qual é o foco? Nós não somos o protagonista, né? A gente já fez um episódio sobre isso. Não somos o protagonista, né? E aquele teu verso protagonistas, que você né? adora tanto. Repita teu verso aí, por favor. 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das Muito trevas bem. para a sua maravilhosa virtudes luz. é uma são coisa, dele, né? E virtudes são coisas que você não anuncia meramente com palavras. Virtudes são anunciadas com testemunho, com vida, com exemplo. Agora, uma outra coisa legal, você pode comentar depois a sua parte, Matheus, mas eu quero te jogar uma outra questão aqui também, que é que no verso 2 diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. 2 Pedro 2,2? 2,2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, esses camaradas que pregam um zelo exacerbado, uma obediência exacerbada, alguma coisa assim, Pedro está falando assim que muitas vezes eles são libertinos e conduzem essas pessoas para essa libertinagem. Aí eu te pergunto, Matheus, tem como a pessoa ser extremamente zelosa na guarda da lei e ao mesmo tempo ser libertina? Ou seja, o cara que é tradicional, a gente já conversou sobre isso em particular, né? O cara que é tradicional, ele pode ser liberal, e o cara que é liberal, ele pode ser tradicional? Como é que funciona essa nomenclatura que a gente usa? Não, esse é tradicional porque ele se veste assim, esse é liberal porque ele se veste assado, mas na teologia dele a coisa é diferente. Como é que funciona isso? Sim. Quando eu estava preparando aqui esse estudo, eu fiz várias anotações aqui da maneira como Pedro descreve esses falsos mestres, né? E aquilo que a gente vê que Pedro fala é exatamente isso aí que o Isaac me perguntou, né? Muitas vezes a pessoa é zelosa por alguma coisa. Às vezes uma verdade muito específica e ele dá mais importância do que as outras, né? Porque acontece o seguinte, né? Eu nunca, em geral... Pode continuar, eu só tô mostrando aqui pro nosso telespectador que o nível de profissionalismo aqui da equipe. Mas pode continuar com sua exposição. Certo.
Não liga pro Isaac, vai. Nós, como seres humanos, caídos, pecadores, a gente tem a tendência de falar para os outros, impor sobre os outros aquilo que tá bem comigo, né? Então, eu guardo o sábado, eu não Então, o como sábado é a coisa mais carne, importante. Então, isso é a coisa mais importante. Todo mundo tem que guardar o sábado, todo mundo tem que comer da maneira que eu como. E com isso eu acabo deixando de lado aquilo que são os meus problemas, os meus erros, as minhas falhas. E isso acontece muitas vezes, né, na nossa época. E acontecia também na época de Pedro. É interessante que ele diz aqui que essas pessoas que pregavam heresias destrutivas, mentiras astutas, Pedro aqui no capítulo 2, ele usa várias expressões para falar sobre o comportamento dessas pessoas. Ele fala imoralidade vergonhosa, eles se entregam à imoralidade em plena luz do dia, cometem adultério com os olhos, desprezam a autoridade, insultam os outros, seduzem os instáveis. E é interessante que quando a gente... Ele também fala que eles fazem essas coisas pela ganância, pela busca pelo ganho material, são orgulhosos e arrogantes, movidos por desejos pecaminosos. Resumindo aqui o que Pedro diz, a gente vê muito claramente que os falsos ensinos, a imoralidade sexual e a ganância, né, a busca desenfreada pelo dinheiro sempre andam juntas, né? Então, voltando ao ponto que o Isaac falou, eu posso ser zeloso em determinadas coisas, mas internamente, eu sozinho, eu quando ninguém me vê, tenho um caráter completamente A diferente. essência, né? A essência é Mas E aí não só- a gente encontra a projeção. Sim. Eu vou projetar no outro aquilo que eu não consigo ser. Como eu não consigo ser, eu vou fazer da tua vida o inferno. A crítica fala de si, né? Exatamente. Isso. Não, isso é muito interessante, né? A própria Bíblia já diz, pelos teus frutos é que vocês vão conhecer quem são esses profetas. Então você percebe, quando o cara ele é muito zeloso nesse aspecto herético, o que ele faz? Geralmente ele é arrogante. Sim. Entendeu? Você pode perceber, um cara, né, o Mayara, um cara que ele zera muito por uma santidade baseada nas próprias obras, você vai ver que ele tá sempre criticando alguém. Você vai ver que ele tá sempre falando mal de alguém. Você vai ver que ele nunca vai ajudar alguém a ser alguém melhor. Ele vai sempre colocar mais Ele fases vai em ser cima o dessa crítico pessoa. mais severo. Porque o que ele precisa? Ele precisa que as pessoas se rebaixem para que o ele grau se de sinta santidade bem. dele se sinta, né, para cima. Ellen White, ela tem uma citação muito interessante, acho que é desejar todas as nações. Ela diz assim que o homem pode professar uma verdade nominal, ele pode abraçar um conjunto de verdades e estar certo. Mas ela diz assim, se essa verdade não o torna mais manso, mais amável, mais pacificador, ela é uma maldição na vida dele e ele se torna uma maldição para o mundo. Ou seja, quando o caráter dessa pessoa se torna arrogante, orgulhoso, e ela distrata as pessoas... Cara, o cara prega bonito, prega maravilhoso, mas ele é arrogante, ele critica o tempo todo, ele tá o tempo fazendo divisão, assim... Esse cara não tá falando da parte de Deus. Pode ter certeza. É um falso mestre. Por vezes a gente prega um evangelho que mais escraviza do que liberta, né? Sim. E quando você quer impor um estilo de vida desse jeito... E só um detalhezinho, aqui a gente não tá falando necessariamente do adventismo. Às vezes soa assim, nossa, vocês estão rebaixando o adventismo. Nada a ver, nós estamos falando A gente aqui tá falando- de cristianismo e relacionamento com Cristo. A gente tá falando Não daquilo estamos que é fa- próprio nosso, não da estamos- nossa convivência, da do que a nossa gente humanidade. conhece, É humanidade, a gente tá falando sobre gente, de humano, parte de humanos, né? E não de igrejas e denominações e tudo mais, né? É quando a gente tenta impor isso sobre a vida de alguém, na verdade a gente tá só trocando o senhorio, porque você continua escravo, né? E é o que Paulo vai dizer lá na frente, lá em Gálatas, lá na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte: se você tá tirando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho, você está verdadeiramente amaldiçoado, porque você é escravo, você não é livre. Agora, o nosso tempo está acabando, mas tem um verso, né, apresentado aqui por Pedro, que é a questão do cão que volta ao seu próprio vômito. Que coisa mais estranha, né? Eu Coisa mais confesso que nojenta. para não falar nojento, mas você já falou, Agora então já nojento falei. já falou, né? Pronto, que falei. Pronto, falei, né? E aí, o cão voltou ao seu próprio vômito. Como que a gente pode explicar essa citação aí? Um pouco de contexto aqui, na verdade, ele já tá falando lá do verso 19. Na verdade, ele começa antes, mas aqui do verso 19 já dá para ter uma noção.
Ele diz que esses falsos mestres prometem para os seus ouvintes liberdade, quando na verdade eles mesmos já são escravos da corrupção. E aí diz, aquele que é vencido é escravo do vencedor. Ou seja, você é dominado por aquilo que te venceu. E aí ele diz no verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês se deixam enredar de novo e são vencidos, você se torna pior que o seu estado primeiro. Na verdade, aqui é interessante que Jesus ele dá esse exemplo quando ele conta a história de um homem que os demônios são expulsos do corpo dele e aí ele meio que limpa todo o coração dele, limpa tudo, só que continua vazio. Aí quando os demônios voltam, ele se torna muito pior do que antes e entra muito mais demônio do que antes. E é interessante dessa história que Jesus conta, porque qual que é a questão-chave aqui? Os demônios saem, mas o lugar continua vazio. Então, o que Pedro está explicando aqui nessa questão é que esses mestres, eles prometem um tipo de zelo, um tipo de comportamento, um tipo de doutrina, mas onde Cristo é tirado como soberano. Ou seja, você tira um monte de impureza do seu coração, mas Cristo não é colocado como o Senhor soberano da sua vida. Então, o que vai acontecer? Sem um Senhor soberano na sua vida, você vai voltar a ser escravizado pelo seu Senhor antigo. Você vai voltar a ser escravo do outro. E aí é o exemplo que ele vai dar aqui, que é um ditado, né, da época. O cão volta ao seu próprio vômito. Ou seja, o cachorro já vomitou toda aquela impureza. E já fazia mal pra ele. Já fazia mal pra ele. Aí, agora eu tô vazio, eu preciso comer. O que eu vou comer? Vai comer aquilo. Tudo de ruim que eu expulsei de mim antes. Exatamente. E na verdade o Isaac falou ali que eu notei que ele disse aí, a impureza do coração é retirada, Sim. né? Na verdade, a impureza do coração não é retirada, entre aspas, né? E esse é o verdadeiro problema. O que a gente acha. O que a gente acha. Exteriormente, Obrigado a por corrigir, pessoa... tá certíssimo. A pessoa... Não, com certeza foi isso que tu quis dizer, né? Só comentando. Exteriormente, a pessoa é zelosa, a pessoa faz tudo correto, mas o interior não foi purificado. E Jesus ali em Mateus capítulo 15, ele diz que é do interior, né? Que saem, que brotam as impurezas, as maledicências, as imoralidades. Então, se o interior não é transformado, o exterior, embora aparentemente e momentaneamente seja transformado, tudo volta de maneira muito pior. Ele tá dizendo que não é de fora pra dentro. É de dentro é de dentro fora. pra fora. Isso. E precisa haver uma soberania. Essa que é a grande questão. A heresia, ela se dá justamente nisso. Você vai fazer de tudo quanto é tipo de comportamento zeloso, mas Deus não é soberano na sua vida. Você não precisa dele para ser salvo. E quando você não precisa dele para ser salvo, você é um herege. Que o desejo do nosso coração seja por sempre, sempre apontar as virtudes daquele que sempre nos salva, daquele que nos tira da lama, aquele que nos faz de tudo para tirar isso do nosso coração, né? Que é esse pecado, essa maldade. E a gente almeja por essa transformação completa. Mais do que mudanças, a gente sempre fala isso, mais do que mudanças a gente quer transformação. Que esse seja o nosso desejo aqui do Contra a Cultura e você também que sempre nos acompanha. Gente, obrigada, timaço aqui. Renatinho, né, Renatinho? Renatinho nunca fala nada, né? Renatinho tá muito quieto. E eu tô aqui junto com o Renatinho, porque não tem mais nada pra falar, né? Então a gente vai estudar durante essa semana e aí na semana que vem tem mais Contra a Cultura. Maiara, até lá. Até lá, Bia. Mateuzinho, valeu, até semana que vem. Obrigado, até. Isaac Rezende, o seu óculos super fashion. É isso aí. Nos vemos lá com esse óculos. Obrigada a você pela sintonia de sempre. Um abraço e até semana que vem.